Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. São 13 horas e 33 minutos. Mais uma vez, nós estamos aqui pela Band Amazonas para apresentar o programa Cidade Urgente. O programa que debate os problemas da comunidade, o programa que apresenta os seus direitos como consumidor, o programa que abre espaço para os talentos da terra, o programa que traz notícias sobre polícia também. Aliás, nós vamos abrir o nosso programa hoje discutindo novamente aquele acidente que deixou 4 pessoas feridas no bairro da Compensa. Nós fomos ouvir os envolvidos nesse acidente. Hoje também nós traremos aqui no nosso programa ao vivo, o doutor José Antônio Nazaré e também o doutor Alan Kelson, que são advogados criminais, que vão falar a respeito deste caso. Não são advogados de nenhuma das partes, mas eles vão tratar desse assunto, explicar um pouco mais a respeito do que pode ocorrer nesse caso em que uma pessoa deixou outras 4 feridas no bairro da Compensa. Qual é a repercussão na questão criminal e na questão civil deste fato? E hoje também no nosso programa nós vamos entrevistar a professora Berenice Piana. A professora Berenice Piana, ela é um ícone da causa do autismo no Brasil, tanto que há uma lei federal de número 12.764 de 2012, que é a Lei Berenice Piana. É a lei da política de proteção às pessoas com transtorno do espectro autista. Doutora Berenice estará aqui conosco também conversando. Ela esteve hoje na Câmara Municipal, mas daqui a pouco a gente trata deste assunto. Eu quero contar com a sua participação também através do WhatsApp do nosso programa. É muito importante que você possa participar e contribuir com a sua opinião. Vamos agora trazer a primeira matéria do programa a respeito desse acidente que deixou no bairro da Compensa 4 pessoas feridas. A reportagem com Marcos Assunção. O acidente aconteceu na madrugada do último domingo, por volta das 5 horas da manhã. Após se divertir durante toda a noite, um grupo de amigos aguardava por um táxi para a volta para casa, quando foram atingidos por um veículo desgovernado que, segundo algumas testemunhas que presenciaram o fato, o carro vinha em alta velocidade e não conseguiu parar. 4 pessoas foram atropeladas e tiveram que ser levadas ao pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste, com várias escoriações por todo o corpo. Halisson foi uma das vítimas. Ele conta que viveu momentos de terror na hora que foi atingido. Primeiramente eu pensei na minha família, né? Porque eu tenho 2 filhos, mulher, e o meu filho é tudo pra mim, né? Quer dizer, minha mãe também fica preocupada. Eu saí, eu vim embora pra casa também, né? Quando aconteceu isso. Subiram meu fio, só pegando todo mundo que estava, né? E lá, foi muito, ixi, não tem nem palavras. O fato aconteceu em um bar que funciona na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro, no bairro da Compensa, Zona Leste de Manaus. As vítimas estavam aguardando por um táxi para voltar para casa depois de uma noite de lazer com os amigos. O acidente foi registrado no 19º DIP, onde a polícia informou que Vitor Felipe Aguiar, de 23 anos, estava visivelmente embriagado e que após o acidente ele ainda ameaçou alguns policiais que atendiam a ocorrência. Houveram provas testemunhais que apontavam sinais de alteração tanto motora quanto psicológica, sob influência ou não de álcool, a gente não pode afirmar, mas tinha sim sinais dessa alteração e a gente aguarda o laudo do médico perito que realizou o exame. No vídeo feito por uma testemunha, é possível ver as vítimas sendo socorridas pelo SAMU. Raimundo Barbosa é irmão de uma outra vítima e fala em justiça. Esse baque, ele quebrou o maxilar, entendeu? A família não procurou para dar nenhuma assistência para nós também como família, entendeu? Então ele está em casa, ele estava internado, vou sair de casa, saiu hoje, entendeu? Para fazer entendeu? Vai ter que fazer uma operação desse baque, entendeu? Então a gente quer ver qual é a parte da família, como é que é, entendeu? Porque também não é, entendeu? Se ele também ajudar o filho, por que não pode também ajudar nosso lado também, entendeu? A equipe do programa Cidade Urgente conversou com uma tia
desconhecia do autor do acidente e a família se comprometeu em ajudar as vítimas. Uma medicação, né? Tudo através da receita, que nós vamos ter que comprovar isso tudinho através juridicamente, né? Porque tem um processo, né? Ele vai responder direitinho, ninguém está fugindo, ninguém está se omitindo. Após o pagamento de fiança no valor de R$ 4.728, Vitor foi liberado, mas vai responder pelo crime de embriaguez ao volante. Ele negou a realizar o exame do bafômetro, né, o teste de bafômetro, mas foi encaminhado para fazer o exame clínico, né? A polícia pede ainda a ajuda de quem presenciou o fato para que procure o 8º Distrito Integrado de Polícia. Pedimos que compareça até o 8º Distrito Policial para que possa ajudar a dar mais robustez ao inquérito policial, possa ajudar a fornecer maiores elementos de convicção nesse procedimento criminal. Olha, portanto, nós estamos tendo o cuidado de ouvir todas as partes envolvidas, inclusive daqui a pouco nós teremos uma pequena participação que o repórter Marcos Assunção fez com o Vitor, que é o autor desse crime que ocorreu no bairro da Compensa. Crime, claro, um crime de trânsito. Daqui a pouco nós teremos então essa participação, até para que todas as partes envolvidas tenham o direito de se pronunciar, tenham o direito de apresentar a sua versão. Daqui a pouco. Mas agora eu gostaria de convidar aqui o doutor Alan Kelson, muito obrigado, doutor José Antônio Nazaré, que estão aqui conosco. Como eu falei, não são advogados de nenhuma das partes envolvidas, foram convidados para comentar a respeito do acidente. Eu sei que vocês ainda não têm todos os elementos envolvidos, mas tem uma noção do que ocorreu e eu já gostaria de saber de vocês. É claro que isso tem uma repercussão criminal, mas também tem uma repercussão civil de reparação de danos. Como é que isso acontece? Como é que isso se processa? Bom, Álvaro, muito boa tarde a você e aos seus telespectadores. Nós gostaríamos de deixar bem claro que esse crime, ele é um crime previsto por uma lei especial, que é o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 306, dirigir embriagado, e que tem pena prevista de 6 meses a 3 anos. É evidente que para que este crime seja configurado, é necessário que seja feito um exame toxicológico, um exame de alcoolemia. Que é esse exame a que o delegado se referiu. Exatamente. Embora o delegado tenha dito que ele se recusou a fazer, que é direito do acusado não criar provas contra si mesmo, nós sabemos bem disso, mas a legislação especial, a legislação de trânsito, inovou nesse sentido, pois trouxe, além dos exames toxicológicos e de alcoolemia, essa constatação do uso de álcool na direção de veículos automotores pode ser feito também através de vídeos, de testemunhas e sinais no corpo do acusado, ou no corpo do agente, que possam indicar que ele tenha usado qualquer tipo de substância psicoativa, álcool, drogas ou qualquer uma outra. Vale ressaltar também, Álvaro, que neste caso é necessário que as vítimas compareçam até o 8º DIP, como foi pedido pelo delegado, porque houve lesão corporal, certamente, e para corroborar com a investigação do delegado, é necessário que as vítimas estejam lá, porque essa conduta pode ainda ser agravada, se constatado que houve lesão corporal e o grau dessas lesões, leve, grave ou gravíssima, que corresponde a um outro crime também previsto no Código de Trânsito Brasileiro, do artigo 303, que é a lesão corporal culposa, que tem pena prevista de 6 meses a 2 anos. Perfeito. Doutor José Nazaré, no caso aí desses familiares, no caso das pessoas que foram acidentadas, o que é mais aconselhável? Eles aguardarem a conclusão desse inquérito, ou eles, por iniciativa própria, eles já podem ingressar com uma ação penal, com uma ação de reparação de danos? Qual é o caminho mais correto? Boa tarde, vereador Álvaro Campelo. Boa tarde. Diríamos precisamente que nada impede que fosse ajuizada a ação, tanto penal como civil, porque a conduta é a mesma, Então,
uma vez todos os procedimentos, a investigação, né, do inquérito concluído e levado à justiça criminal, na vara especializada, e esse crime devidamente comprovado, a autoria e os danos causados às vítimas, e havendo a sentença, e essa sentença seja de condenação, vai implicar na esfera civil uma reparação civil, né? Ou seja, a legislação penal, a legislação processual penal e o Código Civil estabelece que aquele que causa dano a outrem, independente às vezes de culpa, né? Mas nesse caso, comprovadamente, se isso acontecer, faz coisa julgada, Então, normalmente, o que é que deve acontecer? As pessoas esperam, às vezes, a sentença penal para que faça coisa julgada e buscar reparação civil. Uma coisa independe da outra. São duas ações distintas que uma não vincula a outra. Embora a sentença, os efeitos da sentença penal faz coisa julgada na esfera civil. Perfeito. Bem, eu gostaria agora que nós trouxéssemos a participação novamente do repórter Marcos Assunção, em que o Marcos entra em contato por telefone com o Vitor, né, o autor do acidente. Vamos conferir agora. Nós vamos conversar agora com o Vitor Felipe, de 23 anos, por telefone. Ele que não quis, preferiu deixar a sua identidade preservada. Ele foi o motorista que estava no momento dirigindo o Ford Ka que causou aquele acidente no bairro da Compensa. Vitor, primeiramente, obrigado por ter atendido aí ao convite do programa Cidade Urgente. Eu queria que você falasse um pouquinho, na realidade, o que foi que aconteceu na madrugada daquele domingo lá. Na verdade, eu tinha saído para me divertir com os amigos, fomos assistir um evento de MMA, na qual eu sou muito fã. E eu não estava bebendo, porque eu estava com um carro emprestado de um parente meu. Então, chegou um amigo em comum que pediu uma carona. Eu saí da minha rota e acabei descendo a rua ao lado da prefeitura. E não havia nenhuma sinalização de que a rua estava fechada. Então eu estava a 30, 40 km por hora. Na hora que eu fiz a curva, eu acabei me debatendo com várias mesas no meio dela. O bar, ele praticamente estava avançando sobre a faixa. Eu não avancei em nenhum momento para onde os carros estavam, nem para onde as pessoas estavam. Elas simplesmente estavam no meio da rua. E quando eu não cheguei a perder o controle do carro, ele simplesmente, o freio falhou e eu acabei batendo na viatura que estava praticamente na frente do carro, porque só tinha uma mão liberada, devido ao barco estar avançado sobre a pista. Quando aconteceu o acidente, as pessoas começaram a depredar o carro e eu ia sair para socorrer as vítimas, só que eu vi que a situação estava ficando perigosa e eu resolvi pedir escolta da polícia para ligarem para o SAMU e nos encaminharem até a delegacia. Eu fiz todo o procedimento legal, fiquei lá à disposição da justiça e estão me caluniando na internet. A gente já está identificando as pessoas que estão me caluniando e isso não vai ficar assim porque eu não sou nenhum assassino. Eu sei que isso foi uma fatalidade. Eu peço do fundo do meu coração desculpa a todas as vítimas, a todos os familiares. Eu já tive perdas familiares recentemente, eu sei como é que é. Ainda bem que nada demais aconteceu, foi apenas escoriações. E eu estou disposto a dar toda a assistência para as famílias. Elas podem se dirigir à delegacia com o receituário médico que a gente, eu e minha família, que está me dando todo o apoio também, a gente vai arcar todos os custos. Ok, Vitor, a polícia alega que no momento do acidente você estava visivelmente embriagado. Você confirma essa versão? Não confirmo, não estava embriagado. Então, no caso, você alega que teria sido um problema no freio do veículo? Sim, e a perícia vai ser solicitada para isso. Bem, portanto, nós tivemos a participação aí do Vitor, que é o autor, então, desse acidente, e de acordo com ele, não estava embriagado. Ele tem o direito de alegar e, evidentemente, tem que fazê-lo. Deve a justiça provar se ele estava alcoolizado ou não.
O parágrafo 2º do artigo 306 indica quais são os mecanismos e quais são os procedimentos necessários para se identificar se um agente estava alcoolizado ou sob influência de qualquer outro tipo de substâncias psicoativas. Fora isso, cabe à Justiça e ao delegado terminar o inquérito para chegar a uma conclusão. Bem, eu gostaria de continuar aqui a participação de vocês, tá? Mas infelizmente o nosso tempo é reduzido. Eu espero contar com a participação tanto do doutor Kelson quanto do doutor Nazaré numa outra oportunidade. Obrigado, Álvaro. À disposição. Muito obrigado. Do seu programa e de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Bem, portanto, nós procuramos ouvir todos os envolvidos aí para que todos tenham o direito de apresentar a sua versão. A família, os familiares apresentaram a sua versão. Tivemos agora o Vitor apresentando a sua versão, dizendo que não estava alcoolizado, está se colocando à disposição da Justiça. Vamos agora aguardar a conclusão do inquérito. Daqui a pouco nós teremos a participação da professora Berenice Piana aqui no programa. Ok? São 13 horas e 50 minutos. Nós vamos agora conversar com esse ícone da causa do autismo no Brasil, tanto que a lei leva o nome Berenice Piana por causa dessa luta em defesa dos direitos das pessoas que têm o espectro do autismo. Eu tenho o prazer, a honra de receber a professora Berenice Piana. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Inclusive hoje nós tivemos uma tribuna popular lá na Câmara Municipal de Manaus, por sinal de grande repercussão. A gente percebeu que os vereadores ficaram impactados com a mensagem que a professora Berenice trouxe. Professora, o principal objetivo da sua presença aqui em Manaus, amanhã vai ter uma palestra lá no auditório da OAB, é trazer essa ideia do projeto da Clínica Escola para ser implantada aqui em Manaus. É verdade. O projeto Clínica Escola do Autista, ele vem no cumprimento da lei Berenice Piana. Nós precisamos cumprir a lei. O que acontece? A Clínica Escola do Autista, ela junta saúde e educação no mesmo local, especializado. Nós vamos dar tratamento especializado para o autista e nós vamos dar educação adequada e capacitá-lo para estar no ensino regular. Porque a inclusão, de fato, é aquela onde o autista entra capacitado para estar no ensino regular. E não jogá-lo numa sala onde ele nada sabe, onde a professora nada sabe e onde ele não tem acompanhante especializado. Esse é o objetivo. Aliás, professora Berenice, o desconhecimento do autismo ainda é muito grande, não apenas por pais dessas crianças, desses jovens, mas também por professores, por pessoas da área médica. Ainda há um desconhecimento dessa questão do autismo. Total, porque o autismo no Brasil ele não é desconhecido só pela sociedade. A universidade no Brasil não ensina autismo. Então, nós temos uma grande dificuldade no diagnóstico precoce, nós temos uma grande dificuldade em encontrar tratamento adequado, porque a base de tudo isso seria a universidade. Se nós não temos profissionais que aprenderam sobre autismo na universidade, onde é que nós vamos encontrar? Então, nós temos que começar por aí. Amanhã a senhora vai estar explanando essa questão da clínica escola lá na OAB, mas também vai ser uma pequena oficina de formação para aquelas pessoas que queiram aprender um pouco mais sobre o autismo também aprendam? Eu garanto para vocês que as pessoas que forem na palestra vão sair de lá diferentes, muito diferentes. Há um pouco de capacitação, de conscientização, de informação e de chamada para a luta em defesa do autismo em todo o Brasil. Eu peço às pessoas que compareçam nesse evento amanhã, 14 horas, na OAB, no auditório. É muito importante. Vocês vão ter, no mínimo, uma lição de vida. Certamente muitas pessoas estão assistindo ao programa e de repente, quando o tema é autismo, se preocupam muito. Muitas crianças hoje que são tratadas como crianças danadas, sapecas, ou então crianças mal educadas, ou então são crianças introspectivas, tímidas. Talvez os pais não saibam que dentro da casa deles, essas crianças aí, que, como eu falei, tem esses adjetivos, são, na verdade, crianças com espectro do autismo.
Exatamente, porque o autismo, ele não aparece no rosto, não está escrito. Uma criança com síndrome de Down, você vê logo aquele olhinho puxadinho, né? Talvez a língua para fora, alguma coisa assim. O autista não, absolutamente nada. Ele não tem nada fisicamente que diga que ele é autista. O comportamento é que o diferencia. O que é importante as pessoas saberem no Brasil? Que aos 8 meses de idade já se pode fazer um teste muito simples em casa. Aos 8 meses de idade, você chama a criança pelo nome, ela tem que olhar. Se ela não olha, já temos que acompanhar com mais cuidado essa criança. Por que ela não olha quando é chamada pelo nome? 80% dos casos são autistas. E quais são os outros comportamentos, pelo menos os mais típicos de uma criança com autismo, que o pai e a mãe estão observando e já podem ficar aí com a luz, né, amarela aí em alerta para procurar um profissional adequado? Bom, o primeiro detalhe, a criança é o retardo da linguagem. Essa criança está demorando a falar. O segundo, ela não olha nos olhos. O terceiro, ela tem noção de perigo real. Ela se aninha no colo da mãe. Então, a ausência disso, né, ele não olha nos olhos, se ele não está falando, se ele não está interagindo com outras crianças, não está socializando, e se ele não tem uma resposta afetiva, né, não tem aquele carinho. A mãe está chegando em casa depois de um dia que saiu, ele corre e abraça, né, uma criança típica. O autista não. Ele não sabe se ela chegou, se ela saiu, ele não interage. Aqueles movimentos repetitivos também. Exatamente, os movimentos chamados estereotipias, né? Ou bate as mãozinhas, ou se balança para frente e para trás, obsessivo por rituais, só entro por essa porta, só saio por essa porta. Em vez de brincar de forma adequada com os brinquedos, ele apenas enfileira. Organiza por cor, por tamanho, e sai enfileirando, organizando. Eles têm uma obsessão por esse tipo de organização. Todos esses são sinais de alarme. Tá? Precisam ser acompanhados mais de perto por um profissional. Pezinho de bailarina também. Também, anda na ponta do pé. Andar na pontinha do pé. Veja bem, isso não é regra geral. Não é que para ser autista ele tem que ter tudo isso. Mas se ele tiver pelo menos 4 dessas características, pode prestar atenção que aí tem algo errado. Perfeito. Olha, então, imperdível amanhã, a partir das 2 horas da tarde, lá no auditório da OAB, na Avenida Paraíba. Você que é profissional da medicina, você que atua na área de educação, enfim, você que quer aprender mais, ou então já ficou aí pensando, poxa vida, meu filho apresenta esses sinais, compareça amanhã. Nós estamos aqui ao lado de um ícone da causa do autismo, que é a professora Berenice Piana, que certamente voltará aqui a Manaus, até porque a senhora casou aqui em Manaus, não foi? Tem essa ligação muito especial com a nossa cidade. Eu tenho história aqui em Manaus. Há 30 anos eu me casei nessa cidade. Poxa, eu morei 1 ano aqui, eu tenho muita saudade, muito carinho por esse povo amazonense, tenho muito carinho por esse estado, por toda essa cidade. Professora, muito obrigado pela sua presença, tá? Uma grande honra tê-la recebido aqui. Muito tá? Muito obrigado. Conversamos com a professora Berenice Piana, esse ícone da causa dos direitos do autismo no Brasil. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu espero que amanhã, a partir de 1h30, você esteja sintonizado aqui na Band, porque certamente nós traremos um programa muito especial para você. Até amanhã, se Deus quiser.